Fala, turma! Sejam bem-vindos aí à nossa aula experimental aqui da nossa nova imersão de implementação e administração de ambientes híbridos. Lembrando que essa imersão já começa na próxima semana e ainda dá tempo de você garantir a sua vaga. Então, nessa aula aqui eu quero mostrar um pouco para vocês algumas coisas que a gente vai ver com muito mais detalhe, é claro, dentro da nossa imersão. Muito mais detalhe porque a gente vai ter ali 4 dias só para falar de ambiente híbrido. 4 dias para eu mostrar para vocês como que a gente implementa e administra recursos que as empresas hoje utilizam no cenário híbrido, onde ela tem ali o ambiente on-premises e ela tem ali o ambiente rodando dentro do Azure. Então, nessa aula experimental, eu quero mostrar para vocês um recurso que ele é muito interessante. Tá? Um recurso extremamente importante. Quando a gente fala de proteção de ambiente, uma das coisas que a gente precisa se preocupar muito com essa proteção é a parte das contas dos nossos usuários, né? Porque uma conta com uma senha fraca é uma conta que pode ter essa informação da senha quebrada de forma muito fácil. Com isso, alguém não autorizado pode ganhar acesso ao nosso ambiente. Então, geralmente, é uma das preocupações que a gente tem de garantir com que os usuários utilizem senhas mais fortes, utilizem senhas complexas, para que não corra o risco dessa senha ser quebrada facilmente e alguém não autorizado ter acesso ao nosso ambiente. Porque esse acesso não autorizado através de credenciais fracas é um dos principais motivos que a gente tem hoje em grande parte de ataques que a gente sofre dentro de ambiente corporativo. Então, essa parte ela é extremamente importante. Quando a gente fala ali do ambiente on-premise, então, quando a gente fala de nuvem, então, pegando aqui no caso do Azure, Microsoft Entra ID, né? Essa solução de gerenciamento de identidade, ela já vem por padrão, por ser uma solução de identidade moderna, construída na nuvem, ela já vem com uma série de proteções extremamente importante para a gente. Só que quando a gente trabalha nesse cenário híbrido, que é o caso da maioria das empresas, como que eu faço para trazer esses recursos de segurança que a nuvem oferece também para dentro do meu ambiente on-premise? Pegando aqui nessa parte de usuário, como que eu trago esses recursos de seguranças novos que o Entra ID oferece também para o meu Active Directory on-premise? Então isso aqui é extremamente importante. Antes da gente ver essa funcionalidade, quando a gente fala do Active Directory on-premise, a gente fala ali da senha dos usuários, a gente até tem alguns mecanismos de proteção, só que esses mecanismos de proteção hoje não são suficientes. Então a gente tem, por exemplo, através de políticas, fazer com que o comprimento da senha seja um comprimento grande, fazer com que o usuário tenha que colocar uma senha complexa, só que basicamente essas informações e recursos de segurança que a gente tem dentro do Active Directory on-premise geralmente para por aqui. Então, por exemplo, às vezes não adianta muito eu ir lá na minha política de senha, configurar para que a senha seja complexa. Se, por exemplo, eu posso chegar lá, vou colocar aqui no menu de search aqui só para vocês verem, colocar uma senha que a maioria dos softwares de brute force que quebra a senha vai tentar utilizar essa senha, que é esse password aqui, utilizando um caractere especial, utilizando aqui o número. Só que acontece? Essa senha dentro do nosso ambiente on-premise, dentro de uma política de grupo que só permite senhas complexas, esse tipo de senha vai passar. Só que, apesar de ser uma senha que tem maiúscula, minúscula, caractere especial e número, é uma senha facilmente quebrada. É uma senha que não é segura dentro da internet. Então, como que a gente faz para trazer essas novidades, essas funcionalidades mais seguras que a nuvem oferece também para o ambiente on-premise? Se tratando dessa parte de credencial, essa parte principalmente da senha dos nossos usuários, a gente tem uma configuração que ela é bem legal. Então eu estou aqui conectado no meu Entra Admin, né? Então de novo, Microsoft Entra ID é a solução de gestão de identidade que a gente tem dentro do Azure. É o antigo Azure AD. Então ele vem com uma série de funcionalidades. Então aqui a gente tem, por exemplo, proteção, uma série de funcionalidades para garantir a segurança de autenticação e muitas, e aqui está a grande vantagem, muitas dessas funcionalidades eu consigo estender para o meu Active Directory que está no ambiente on-premise. E essa é uma dessas funcionalidades que eu quero mostrar para vocês aqui
nessa aula experimental. Então, quando eu estou aqui no home, né, onde eu conecto, vejo aqui as principais informações. Aqui eu tenho alguns pilares relacionados à gestão de identidade. E um desses pilares a gente tem aqui a proteção. Então aqui a gente tem alguns recursos. O que a gente vai trabalhar nessa aula aqui é métodos de autenticação. Então aqui métodos de autenticação, ele abre aqui algumas configurações. E o que a gente vai utilizar é esse Password Protection. Então olha que legal. Quando eu trabalho com políticas de senha dentro do meu Active Directory On-Premises. Então, estou lá no meu Active Directory On-Premises e quero trabalhar com políticas de senha. Então, esse Lockout Threshold a gente consegue fazer no Active Directory On-Premises, né? O usuário, depois de X tentativas, essa conta é bloqueada. Então, aqui no Azure eu também consigo. Lockout Duration, por quanto tempo essa senha vai permanecer bloqueada? Então, aqui o padrão 60 segundos, dentro da política no Active Directory On-Premises, eu também tenho como fazer essa configuração. Só que aqui ele já começa a trazer coisas que eu não consigo fazer dentro da minha política de senha dentro do Active Directory, que é configurar palavras, né, senhas customizadas que são banidas, ou seja, senhas que não podem ser utilizadas pelos meus usuários. Então aqui eu posso pegar senhas que são senhas inseguras, até de banco de dados, às vezes que a gente acha na própria internet, pegar senhas que são senhas que já tem notícia que são senhas inseguras, senhas que foram quebradas, e eu posso montar essa lista de senhas banidas para a gente. Então, se vocês notarem, aqui eu tenho um exemplo do que eu acabei de mostrar agora há pouco. Uma senha que, pensando na política do meu Active Directory, atende os requisitos de complexidade, mas não é uma senha segura dos usuários utilizar. Então, eu posso colocar ela dentro da minha política customizada de senhas banidas, ou seja, senhas que não podem ser utilizadas pelos meus usuários. Aqui eu posso ir adicionando essas senhas. Então, outra senha que é muito comum também é quando coloco o nome da empresa, né? Empresa 123. Então, são senhas que alguns utilizam, só que são senhas ali que não são recomendadas, porque são senhas facilmente quebradas por qualquer recurso, qualquer aplicação que trabalha ali com brute force. Então, eu consigo montar toda essa lista de senhas que não poderão ser utilizadas pelos meus usuários. E aqui embaixo está a parte do ambiente híbrido. Eu consigo habilitar essa proteção para o meu Active Directory que está no ambiente on-premises. Então aqui ele pergunta, você quer habilitar essa proteção para o Active Directory? Quando eu ponho yes, o meu usuário, quando ele vai informar uma senha, ou o meu usuário, quando ele vai trocar uma senha, antes do Active Directory aceitar, ele vai validar se essa senha está aqui nessa lista de senhas banidas. Então isso aqui traz uma segurança adicional muito grande para o nosso ambiente. Isso aqui faz com que eu permita que somente senhas realmente seguras sejam utilizadas ali dentro do meu ambiente, seja utilizada pelos meus usuários. E essa configuração aqui é uma configuração nativa de nuvem, e agora a gente tem a opção de utilizar o poder dessa configuração e estender isso para dentro do meu ambiente on-premises, tá? Aqui, é claro, depois que eu faço essas configurações aqui, dessa proteção de senha, monto aqui toda a minha lista de senhas banidas, eu preciso fazer a configuração do lado do Active Directory, tá? Essa configuração consiste basicamente em instalar um agente dentro do Domain Controller, onde esse agente ele fica conversando aqui com o meu Entra ID e ele vai baixando de tempos em tempos essa lista que eu configurei aqui dentro do Entra ID. Então ele baixa para a máquina local, para dentro do agente, e o Active Directory, quando faz, né, quando ele recebe ali o evento de alteração de senha, antes dele simplesmente alterar, ele faz a validação com essa lista aqui de senhas banidas. Se a senha estiver nessa lista, ele vai informar para o usuário colocar uma outra senha. Se a senha não tiver, ele libera a configuração. Então isso aqui eu consigo juntar a política de senha que eu já tenho dentro do Active Directory On-Premises com essa configuração de eu tenho essa política e também uma lista de senhas que não podem ser utilizadas. Então isso aqui a gente traz aí um poder
muito maior aí para o nosso ambiente híbrido, porque isso vai funcionar tanto para alteração de senhas que acontece dentro do próprio Azure, quanto para alteração de senhas que vai acontecer dentro do ambiente on-premise. E por fim, depois que eu seleciono aqui se eu vou trabalhar, né, se eu vou estender isso para o ambiente on-premises, aqui no caso o Active Directory, aqui a gente tem o Mode. O Mode a gente tem duas opções, o Enforced ou o Audit. O Audit, o que acontece? Ele vai permitir com que sejam utilizadas as senhas que estão aqui na lista de senhas banidas, mas ele vai gerar um aviso ali para o administrador. Quando eu configuro com Enforced, aí acabou. Tudo que eu tenho aqui cadastrado na lista, os usuários não vão poder utilizar ali durante a troca ou quando ele for inserir a senha ali a primeira vez. Então, essa é a configuração aqui do Password Protection. Então, uma das opções, né, a gente tem várias, a gente vai ver várias dessas configurações dentro da nossa imersão ali de implementação e administração de ambiente híbrido, e essa vai ser uma das configurações que a gente vai fazer passo a passo, inclusive instalar o agente para que a gente consiga fazer com que o meu Active Directory on-premise converse com essa lista de senhas banidas que estão aqui dentro do Entra ID. Ok? Então, só recapitulando, a nossa imersão de implementação e administração do Active Directory, até colocar aqui na página, vão ser 4 dias. Então, dia 8, dia 11, dia 15 e dia 18 de julho, às 19 horas. Tá? Os alunos vão receber de bônus o acesso vitalício à gravação dos 4 dias. Então, se por acaso não consigo participar de algum dos dias, não tem problema. Vocês vão receber o acesso vitalício para poder assistir esse conteúdo sempre que vocês quiserem. Esse conteúdo que eu vou trazer para vocês é um conteúdo inédito, porque é algo que as empresas estão pedindo hoje dos candidatos, né? Esse conhecimento mais profundo em ambiente híbrido, não somente na administração, mas também na implementação. E aqui embaixo um pouquinho do que a gente vai ver em cada um dos dias. Então, no dia 1 a gente vai primeiro entender o que é o ambiente híbrido, entender como que eu identifico o que pode ser migrado para a nuvem ou não, porque quando eu falo de ambiente híbrido, é ambiente local e ambiente nuvem. Então, como que eu identifico o que pode ser migrado para a nuvem ou não? Pensando aqui numa migração estratégica para diminuir custo, o Active Directory no ambiente híbrido, então um dos recursos que a gente vai ver é esse Password Protection, só que muito mais outros recursos, migração do Active Directory por Azure e muito mais. A gente vai passar por toda essa parte de identidade e a gente vai ver como que a gente implementa e trabalha isso dentro do ambiente híbrido. No segundo dia, a gente vai falar muito sobre armazenamento, sobre file server, como que eu sincronizo meu file server com a nuvem, ou como que eu migro meu file server direto para a nuvem, os serviços que o Azure oferece para a gente para tratar todo esse aspecto de armazenamento e como que isso vai funcionar dentro do ambiente híbrido, onde eu posso ter o meu file server dentro do ambiente on-premise e isso sendo sincronizado para a nuvem para que os serviços da nuvem utilizem esses repositórios. Então a gente vai ver tudo isso no segundo dia. Terceiro dia a gente vai falar muito sobre resolução de nome DNS. Então, assim como resolução de nome DNS dentro do ambiente on-premise é extremamente importante, isso também se estende para o Azure. Ainda mais em ambiente híbrido, como que eu faço um recurso que está no meu ambiente on-premise, resolver nome de recursos que estão dentro do Azure. Então a gente vai aprender como que funciona esse processo de resolução de nome em ambiente híbrido. Os recursos que eu tenho no Azure para trabalhar com resolução de nome. São vários recursos que atendem cenários específicos. A gente vai ver tudo isso. A gente vai falar também sobre a integração de redes com o Azure. Então como que eu integro a parte de comunicação, de conectividade do meu ambiente on-premises com o Azure. Como que eu trabalho com endereço IP em ambiente híbrido? Porque aqui, né, quando eu trabalho, tenho ali a minha rede on-premises e eu tenho a minha rede dentro do Azure, eu não posso ter o que a gente chama de overlap, que seria utilizar o mesmo range de IP nas duas localidades. Então a gente vai entender como que a gente trabalha com endereço IP quando eu estou em ambiente híbrido. O dia 4, como que eu faço a interligação da rede on-premise com o Azure. Então aqui a gente tem a opção de utilizar o Express Route, que é um recurso, ou utilizar uma VPN. Então a gente vai entender quando que eu utilizo um, quando que eu utilizo o outro. Como que funciona a alta disponibilidade de recursos dentro do Azure, como funciona o balanceamento de conexões dentro do Azure, ainda mais se esse balanceamento é entre ambiente on-premises e a nuvem, né? Então o balanceamento em ambiente híbrido. Quando vale a pena migrar VM para o Azure? Então aqui são poucos que sabem em que cenários é interessante fazer essa migração, porque nem todos os cenários é interessante eu migrar máquina virtual para o Azure.
e como que eu migro essas máquinas virtuais do on-premise para o Azure. Então isso aqui é um resumo, é claro que a gente vai ver muito mais, porque a gente vai ter 4 dias ali focado só em ambiente híbrido, mas aqui é um resumo do que a gente vai ver em cada um dos dias. E a gente liberou essa oferta especial. Então o valor normal dessa imersão é R$ 997. Garantindo sua vaga enquanto essa aula experimental está no ar, você vai pagar apenas 12 parcelas de R$ 29,70. Então tá aí essa condição. Então embaixo aqui dessa aula experimental vai ter aqui o botão para você garantir a sua vaga ou o botão para conversar com a minha equipe e tirar alguma dúvida que você possa ter referente a essa imersão. Lembrando que a imersão já começa na próxima semana. Então dia 8, dia 11, dia 15 e dia 18. Serão 4 dias ali focado só para falar aqui sobre essa implementação e administração de ambiente com o Windows Server 2022 e o Azure, tá? Então tá aí essa oportunidade para vocês garantir a vaga de vocês com o valor promocional. Em breve a gente vai virar o lote e o valor vai aumentar. Então ainda dá tempo de você garantir a sua vaga. Então aqui embaixo dessa aula experimental tem ali o botão para você garantir a sua vaga, ou se você tiver qualquer dúvida, tem um botão ali para você tirar dúvida com a minha equipe. Legal? Então é isso aí, turma. Então finalizamos aqui essa nossa aula experimental falando desse recurso extremamente importante aqui, o Password Protection. Lembrando que na imersão a gente vai fazer isso aqui, só que na prática, inclusive, fazendo a configuração do agente. Legal? Então tá aí a oportunidade para vocês participar dessa super imersão que a gente vai ter de ambiente híbrido. Então, vou ficando por aqui. Um grande abraço para vocês. Fiquem com Deus e até a nossa imersão.